Oi, turma! Bom dia! A videoaula de hoje é sobre as proporções geométricas e a gente está falando do capítulo 4 da Matemática B. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a congruência. A congruência é um símbolo de igual com um tio em cima. Eu até trouxe ele aqui para a gente poder estar observando. O que o símbolo da congruência vai falar? Eu até trouxe essa imagem na esperança que ela ficasse boa para a gente ler, mas eu vou liberar o PowerPoint que vocês vão conseguir entender depois o que está escrito. Mas ela fala o seguinte, que congruente é uma coisa que é coerente, apropriada, pertinente, que possui ou expressa congruência, correspondência, semelhança. E são esses dois temas que eu quero que vocês entendam, que congruente ele é semelhante e correspondente, principalmente semelhante. Então, observe as figuras que eu trouxe. As cadeiras são semelhantes, né? A gente tem várias cadeiras que são aqui, a gente pode até falar que elas são iguais. Os copos aqui também são semelhantes, então também são côngruos. E aí aqui eu trouxe um exemplo propriamente da matemática, com dois ângulos, né? Onde as letras aqui, ó, elas diferem, mas elas são côngruas. Por quê? Porque este ângulo, ele é semelhante a esse daqui. A gente pode falar que tem os mesmos valores, que tem as mesmas medidas. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça quando a gente fala em côngruo, que são coisas semelhantes, são números proporcionais, são tamanhos proporcionais, são figuras proporcionais. Então, primeira coisa que eu já trouxe aqui são dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são côngruos. E eles são côngruos por eu conseguir entender a seguinte situação. Eu consigo observar que esse ângulo A aqui de cima, ele é igual a esse daqui. Igual em que sentido? Tem o mesmo tamanho. Então, eu queria que vocês observassem que aqui, ó, eu tenho um risquinho, enquanto que aqui eu também só tenho um risquinho. Então, a gente vai falar que esses ângulos, eles têm a mesma medida, tá? O meu ângulo B, que está aqui, é igual a esse meu B' aqui. E daí, a gente está representando ele com um símbolo de um ângulo e um risquinho, ó. Tá vendo aqui a representação? Então, é isso. O ângulo C, a gente coloca dois risquinhos aqui e ele é igual a esse aqui com dois risquinhos também. Então, ele é igual a esse daqui. Outra situação que está representando é o seguinte, que aqui tem um risquinho. Então, é como se essa medida aqui, vamos imaginar um valor fictício, fosse 5. Significaria que nesse triângulo aqui, onde tem só um risquinho também vale 5, tá? Quando a gente tem essas representações, que elas estão aqui na apresentação para vocês, é isso que eles estão falando. Mas, se a gente pede para a gente provar, para a gente escrever, formalizar, eu posso escrever desse jeito aqui. Então, se vocês observarem, essa primeira parte aqui, ela está escrito assim, ó. Tem um triângulo, né, um delta, ABC. O que significa isso daqui? Quando eu tenho o ABC, tá vendo que eu tenho 3? O fato de eu ter 3, eu estou falando de um triângulo. Então, eu tenho triângulo, triângulo ABC, entendeu? É uma redundância, mas é só para não dar dúvida para ninguém que a gente está falando de um triângulo. O símbolo aqui no meio, ó, é de congruência ao triângulo, a linha, B' e C', tá? Então, a gente está falando que esses triângulos, eles são congruentes. Outra representação que a gente tem é essa que está aqui embaixo. E o que ela está falando para a gente? Ela vai falar o seguinte, que o lado AB é igual ao lado A', B'. Como assim? É aquela situação que eu falei para vocês. Se aqui vale 5, aqui vai valer 5 também. Porque quando eu digo que eles são congruentes, eu estou dizendo que os valores são iguais, tá? Então, se eu posso afirmar que o lado AB é igual ao lado AB', se o AC é igual ao AC' e o BC é igual ao BC', né? Eu também posso falar que os ângulos As são iguais, o A é igual ao A', o B é igual ao B' e o C é igual a C'. Eu não quero que vocês confundam aqui que o triângulo ABC ser côngruo ao triângulo A', B', C'
faz com que todos os ângulos internos sejam 60. Não, não é isso. Significa que o ângulo A, ele é idêntico ao ângulo A', ele é côngruo ao A', que o ângulo B, ele é côngruo ao ângulo B' e que o ângulo C seja côngruo ao ângulo C', tá bom? Existem vários casos de triângulo. Então, o primeiro caso que a gente vai ver é o LAL, que é o quê? É um triângulo onde eu conheço um lado, um ângulo e um outro lado, mas tem que ser nessa sequência, lado, ângulo, lado, para eu falar que é um caso LAL. Então, observe esse primeiro triângulo aqui, ó. Entre o A e o B, está dito que tem uma medida de um risquinho. Entre o x e o y, também está falando dessa medida aqui, um risquinho. Então, aqui eu estou conhecendo um lado, que é o que está escrito aqui. O símbolo de congruente está falando que um lado é congruente ao outro lado. Aqui eu tenho o ângulo, que é o ângulo B, né? Que está aqui no B, no vértice B. E aqui está no y, no vértice y, que é o que está escrito aqui. Está escrito que o ângulo B é congruente ao ângulo y. E, por último, a gente tem esse último lado, que é o BC, que ele é côngruo ao lado YZ. Só que eu trouxe aqui do lado também um exemplo com um número para a gente enxergar. Esses dois triângulos, eles estão na mesma posição, certo? Aqui eu já trouxe um que está rotacionado, então esse aqui está rotacionado, mas vocês vão conseguir acompanhar. Então, observa aqui comigo. Do C até esse vértice aqui, que é o vértice A, a gente tem a medida 2, certo? Observa aqui comigo. Do F até o E, eu também tenho a medida 2. Então, eu sei que esse lado aqui, ele é côngruo a esse lado aqui. Aí, eu tenho aqui um ângulo de 90. Aqui, eu também tenho um ângulo de 90. Então, eu tenho o ângulo. Vou colocar o ângulo aqui. Depois do A até o B, eu tenho o outro lado, que é 3, que no segundo triângulo é do vértice E até o D, que é o outro lado. Então, é nessas situações, esse é um exemplo prático que eu vou ter de um caso de um triângulo que se encaixa, né, no LAL, que é o lado, ângulo, lado. Significa que se essa medida aqui for x, esse daqui também é x. Por quê? Por causa dessa condição aqui, ó. Porque eu estou falando que os triângulos são côngruos, tá bom? Quando alguma questão pede para a gente provar, só a gente montar essas situações aqui, ó, mostrando que lado é côngruo a que lado, a gente já está provando que eles são côngruos, tá? Outro triângulo que pode vir a acontecer é o caso ALA, que é ângulo, lado e ângulo. Então, observa aqui, ó. Eu tenho o ângulo A e aqui eu tenho o ângulo D. Depois, eu tenho o lado AC, o lado DF, ângulo C e ângulo F. Ó, tá todo mundo escrito aqui, ó, tudo que eu falei. Todos esses lados são côngruos. Significa que eu posso compreender que os dois triângulos têm as mesmas medidas, tá? Então, eles são côngruos, que é a definição que está escrito aqui embaixo. Eu também trouxe esse exemplo aqui embaixo, e ele vai me mostrar o seguinte. Eu vou ter o ângulo de 56, que está o ângulo aqui de 56, eu vou saber um lado 2, e depois eu vou ter um ângulo de 90. Mas uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, eu tenho que ter um ângulo, um lado e um ângulo, um seguidinho do outro. Eu não posso ter o ângulo aqui, o lado aqui e o outro ângulo aqui, tá? Se acontecer esse caso, eles já deixam de ser congruentes. O mesmo vale para o exemplo anterior, que eu acabei não falando. Tem que ser essa sequência. Então, ou é ângulo, lado, ângulo, ou ângulo, lado e ângulo, tá? Tem que ser uma sequência. A gente não pode ter um aqui e tá o outro lá no outro canto. Não, tem que ser bem na sequência. Outro caso de congruência que a gente tem é o caso LLL, que é lado, lado, lado. Significa que os três lados são iguais entre si, né? Não que as três medidas do mesmo triângulo são iguais, mas a seguinte situação. O lado AB, ele é côngruo ao XY, o BC é côngruo ao YZ
e o AC é congruo ao XE. Isso é o que está escrito nessa parte aqui de baixo. Então, quando eu tenho essa situação, significa que esses ângulos internos desses dois triângulos, eles também são iguais, né? E o que a gente tem aqui é a definição deles serem côngruos. Também trouxe aqui a exemplificação com números. Então, a gente tem aqui uma medida 3,61, aqui o 2 e aqui o 3, 361, o 2 e o 3. Então, a gente pode entender que esses triângulos são côngruos, né? Então, a gente pode admitir que os ângulos internos são iguais. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo D, ele não está entre o 361 e o 3, então o 361 e o 3 é igual a esse ângulo aqui. Então, eu tenho que sempre prestar atenção nisso para poder falar que eles são iguais, tá? A gente não pode chegar e colocar qualquer um igual a qualquer um. Outro caso de semelhança que a gente tem é o caso LAAO, que é o lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Por isso, esse AO aqui, para a gente ver que é o ângulo oposto. Então, olha a situação que eu tenho aqui, ó. Eu sei um lado, eu sei o ângulo adjacente a esse lado e eu sei o ângulo oposto a esse lado, tá? Então, é o que está escrito nessa parte aqui embaixo. Quem que é quem? Que vai me dar conferência de uma congruência. Então, observa comigo aqui no exemplo numérico aqui abaixo. Então, eu sei primeiro um lado. O lado é o lado 3, tá? Então, esse lado também aqui vai ser 3. Depois, eu vou ter um ângulo, que é o ângulo, nesse caso, de 90, ó. O ângulo de 90. Depois, eu vou saber o ângulo oposto ao primeiro lado. Ângulo oposto ao primeiro lado. Então, a gente já sabe que esses dois tipos de triângulo são triângulos semelhantes e têm as medidas internas iguais. Aqui eu trouxe um exercício para a gente resolver, tá? E a questão fala o seguinte: seja ABC um triângulo isósceles, então é meu triângulo A, B e C. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles quer dizer que eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho esses dois lados iguais, significa que se esse ângulo é alfa, esse ângulo também vai ser alfa. Deixa eu arrumar esse alfa que ele ficou feio. E ele fala que M é um ponto aqui, né? E vai fazer esse ponto, ele vai fazer com que esse triângulo do lado de cá seja côngruo ao lado de lá. Então, a gente consegue descobrir mais algumas coisas. Primeira coisa que ele quer é que a gente prove que M é o ponto médio, tá? Então, como é que eu vou fazer? Então, a letra A eu vou fazer aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Que AB é igual a BC. Por que isso? Porque ele me fala no texto que ABC é isósceles de base BC, tá? É por isso. A M é comum aos dois triângulos. Por isso, eu posso falar que o ângulo BAM, onde o ângulo é no A, ele é congruente ao ângulo CAM com o ângulo no A, tá? Que nessa situação é o caso do lado, ângulo, lado, né? Então, eu conheço um ângulo, um lado e um ângulo, que, portanto, eu posso entender que MB é igual a MC, o que me define que M é ponto médio. Tá? Agora, a letra B quer que a gente mostre que a medida do ângulo BMA é 90. Então, quem é esse BMA? Eu faço a seguinte situação. Onde está o circunflexo é o ângulo que eu quero descobrir, mas eu tenho que seguir essa sequência de letras. Então, eu venho do B, ó, tô no B, venho aqui para o M, depois eu vou para o A. Então, ela está falando desse ângulo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Só olhando aqui a situação, a gente já consegue entender que do A até o M a gente tem ângulos retos. Vocês concordam? Mas é isso que eles querem que a gente prove. Mas observa comigo, eu tinha um triângulo, eu fiz a altura deles. Para
para fazer a altura, eu tenho que fazer um corte a 90 graus. Então, eu consigo entender que esses dois ângulos, eles são congruentes, eles são iguais. Só que eles também são suplementares. E ângulos suplementares, eu vou representar, antes de representar aqui com um ângulo de 90 graus, eu vou falar que esse ângulo aqui mede beta e esse mede beta, porque eu sei que eles são congruentes. Então, eu sei que o beta mais o beta, pelo fato de dar um ângulo raso, eu sei que tem que dar 180. Então, eu sei que 2 vezes beta é igual a 180. Então, eu sei que o beta, ele é 90. Então, eu consegui mostrar que o ângulo BMA é 90 graus, tá bom? Um outro caso de semelhança entre triângulos que a gente consegue ter é o caso cateto-cateto, que é quando eu observo que dois catetos são iguais. Então, observa aqui, ó. Esse cateto, ele é semelhante a esse daqui, ele é côngruo, enquanto esse de baixo, ele é côngruo a esse de baixo aqui. Portanto, eu já consegui entender, né, que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu preciso que seja um triângulo retângulo para eu falar que são os catetos. Eu consigo falar que esses dois triângulos, eles são côngruos, que está toda a definição aqui embaixo, tá? De congruência para a gente poder entender. Mas reforço que são triângulos retângulos. Outro caso de triângulo retângulo que a gente tem são esses daqui. Então, eu vou saber a hipotenusa e um cateto, e eu vou observar que as hipotenusas e os catetos são semelhantes entre si. Então, eu já posso admitir que a gente vai ter triângulos côngruos. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente resolver, mas eu não trouxe mais exemplos para a gente resolver nessa situação, porque eu queria que vocês fizessem, porque eu acho que vai fazer mais sentido para vocês entenderem a hora que vocês pegarem os exercícios para resolver. Então, eu quero que vocês peguem, que vocês comparem cada caso, cada triângulo que a gente tem para ver o que a gente consegue comparar, tá? Esse primeiro exemplo que tem aqui, que é um exercício lá que a gente tem no livro, ele dá alguns triângulos e ele pergunta o seguinte: quem são congruentes entre si? Então, a gente tem que analisar, basicamente, todos os casos. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui do lado um resuminho para a gente poder lembrar. Então, lado. Eu vou observar que eu vou ter 3 lados iguais. Então, vamos ver se algum desses aqui se encaixa. Algum deles a gente sabe os 3 lados? Sim, a gente sabe esse daqui, ó. Então, eu sei os 3 lados dele. Só que eu tenho algum outro que eu sei os 3 lados? Não, eu não tenho, tá? Então, a gente não vai ter esse caso aqui nesse primeiro momento. Então, vamos procurar outra situação. Eu tenho o lado ângulo-lado, que eu tô nesse segundo aqui, porque esse primeiro aqui já não deu certo. Então, eu tenho que procurar 2 lados e o ângulo entre eles congruentes. Então, vamos procurar. Ó, aqui eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Vamos ver se a gente repete essa situação. Ó, aqui eu tenho o ângulo e eu tenho um lado, mas como ele não me fala desse lado aqui, eu não posso dizer que eu tenho esse caso. Olha esse daqui, eu tenho 2 lados, mas ele não me falou o ângulo, então eu também não posso falar dele. Aqui ele me fala do ângulo, do lado primeiro e depois do ângulo, mas ele não me fala do segundo, então não, a gente também não tem esse caso. E a mesma coisa desse último aqui, né? Eu tenho esse lado aqui, mas ele não me dá nem o ângulo, nem esse lado aqui, então a gente não pode estar fazendo essa comparação. Então, não, a gente também não tem o caso LAL. E o caso ALA? Bom, o caso ALA, que é o ALA, né, que eu acabei falando errado, eles são 2 ângulos e o lado adjacente a eles. Então, vamos procurar. Aqui, ó, eu tenho um ângulo, o lado e o outro ângulo. Vamos procurar aqui algum, ó, um ângulo, um lado e um ângulo. Ó, achamos. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o triângulo ABC, ele é côngruo ao PNQ, né? E eles são côngruos pelo caso ALA. Então, tudo bem. Vamos procurar para ver se a gente acha mais algum. Deixa só a gente riscar. Esse aqui vai ficar riscadinho porque ele tinha. Então, vamos procurar esse aqui, ó, que é o LAAO.
dois ângulos e um lado não simultaneamente adjacente aos dois congruentes. Então, vamos procurar. Ó, ângulo, ângulo e um lado. Tem algum outro caso desse? Talvez estivesse aqui, né? Que eu tenho um ângulo, outro ângulo, mas ele não me fala desse daqui. Então, eu não posso fazer. Seria muito errado da minha parte eu entender que aqui eu tenho um ângulo, ângulo, e falar desse daqui, porque esse aqui mede 3 risquinhos e aqui não mede 3 risquinhos, tá? Então, por isso. Então, não. A gente também não tem esse caso aqui. Do caso cateto, hipotenusa ou cateto, cateto, eu tenho que ter triângulos retângulos. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Então, vamos ver o que a gente consegue observar. Aqui eu tenho um cateto e uma hipotenusa. Eu sei que é hipotenusa porque ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa e o ângulo de 90, mas eu não tenho esse ângulo aqui de baixo. Então, não se encaixa na primeira situação, que é hipotenusa cateto. Também não se encaixa cateto, cateto, porque aqui não me fala do cateto, aqui me fala um, mas também não me fala do outro. Então, realmente, é só esse caso que a gente já pontuou aqui, tá? Para encerrar essa aula, quando a gente está falando da congruência de triângulos, eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala que esses triângulos são côngruos, a gente está falando que os lados medem valores proporcionais, que os ângulos são iguais. A gente está falando o quê? Que esses triângulos, eles são iguais, que as medidas deles são iguais. Muitas vezes eles estão só rotacionados, que é esse caso aqui, ó, que é essa representação que eu trouxe aqui para vocês. Eles são triângulos iguais, eles só estão representados de outra forma. Então, se for importante para vocês, vira o caderno de cabeça para baixo, vira de um outro jeito, para fazer mais sentido, tá? Por hoje a videoaula era isso, um beijo para vocês e até a próxima!